Boa tarde. O Governo aprovou o quadro de referência para a elaboração de códigos de conduta e de ética no âmbito da administração pública, estabelecendo princípios e as regras que devem constar desses mesmos códigos. A adoção de códigos de conduta e de ética visa contribuir para o correto, digno e adequado desempenho de funções públicas e de prestação do serviço público. Pretende-se com esta iniciativa desenvolver instrumentos de detecção e redução de riscos de corrupção, aumentando a consciencialização quer dos agentes, quer da sociedade civil. Trata-se de um anteprojeto que tem ainda como objetivo cumprir integralmente as recomendações feitas ao Estado português pelas organizações internacionais, nomeadamente o Grupo de Estados contra a Corrupção, GRECO, no âmbito das Nações Unidas, e pela Convenção contra a Corrupção adotada pela Assembleia Geral também das Nações Unidas e já ratificada por Portugal. Na sequência da aprovação do anteprojeto, hoje será desencadeado junto das organizações representativas dos trabalhadores da administração pública o processo legal de audição para a sua participação nesta iniciativa. E só depois o assunto voltará ao Conselho de Ministros para ser encaminhado para a Assembleia da República, uma vez que se trata de matéria de reserva da Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou também a instituição de 2 novos tribunais de âmbito nacional, um com competência especializada para o tratamento de questões da propriedade intelectual e outro para as questões ligadas à concorrência, regulação e supervisão. Trata-se de um diploma que visa a criação de condições para melhorar a qualidade do serviço público na área da justiça, constituindo uma medida de descongestionamento dos tribunais, de forma a assegurar o aumento da celeridade da decisão judicial, tornando-se também um fator de promoção do desenvolvimento económico e criando condições para a segurança jurídica, a confiança e a captação de investimento interno e externo. Trata-se também da execução de um compromisso assumido no âmbito dos memorandos de entendimento celebrados entre Portugal e as instâncias europeias e o Fundo Monetário Internacional. No âmbito do quadro de referência estratégico nacional, o Conselho de Ministros aprovou hoje também orientações políticas para a sua reorientação e reprogramação, mas o Sr. Ministro da Economia fará a seguir a apresentação um pouco mais detalhada dessas decisões do Conselho. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma moratória no reembolso de operações de crédito contratadas ao abrigo das linhas de crédito de apoio às empresas do setor das pescas e empresas dos setores agrícola, pecuária, agroindustrial, florestal e ainda a pecuária intensiva. Trata-se de uma moratória que vem permitir o alargamento do prazo de reembolso dos empréstimos concedidos no âmbito das linhas de crédito que referi, possibilitando às empresas destes setores a obtenção de uma folga financeira e a melhoria das suas condições de liquidez. Lembro também que se trata da execução de uma medida que tinha ficado acordada com os parceiros sociais no âmbito do compromisso para o crescimento, a competitividade e o emprego. O Governo aprovou também, em definitivo, após as audições legais exigíveis, a revisão do regime de taxas incidentes sobre vinhos e produtos vínicos. Trata-se de um diploma que já tinha sido aprovado no Conselho de Ministros no final de dezembro do ano passado e que tinha sido aqui anunciado aos senhores jornalistas, mas que teve que cumprir as audições legais exigíveis, nomeadamente das regiões autónomas, dos órgãos próprios das regiões autónomas. Foi também aprovado no Conselho de Ministros um diploma que transpõe uma diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à recuperação de vapores de gasolina durante o reabastecimento de veículos a motor. Com esta decisão, pretende-se dar um passo no sentido da minimização dos efeitos nocivos de poluentes atmosféricos que contribuem para o aquecimento atmosférico e para alterações climáticas, para além, obviamente, dos riscos para a saúde pública. No âmbito do PREMAC foram aprovadas hoje mais um conjunto de leis orgânicas, no âmbito do Ministério da Administração Interna, a Orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil, no âmbito do Ministério da Agricultura e Pescas, a Orgânica das 5 Direções Regionais de Agricultura e Pescas, e no âmbito do Ministério da Segurança Social, a Orgânica do Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social e o Instituto da Segurança Social. Peço desculpa. O Governo aprovou também a proposta de resolução relativa a um acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República Democrática de Timor-Leste no domínio da defesa.
Trata-se de um acordo que se insere no âmbito dos esforços tendentes a reforçar a componente bilateral de cooperação entre Portugal e Timor-Leste numa área estruturante da soberania, como é a da defesa. Estão previstos, ao abrigo deste acordo agora proposto para ratificação, novos modos de cooperação entre os dois países, designadamente a possibilidade de integração de militares das Falentil, as forças de defesa de Timor-Leste, em contingentes portugueses empenhados em missões internacionais, humanitárias e de paz. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de resolução relativa ao tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade, celebrado entre os países, a maioria dos países da União Europeia, em 2 de fevereiro de 2012. É um tratado que se destina a preservar a estabilidade na área do euro e a permitir a agilização da assistência financeira a um Estado-membro quando tal se afigurar necessário. É o acordo que foi celebrado no âmbito da União Europeia no início do mês de fevereiro e que o Governo português aprovou já hoje para ser remetido para a Assembleia da República. O Conselho de Ministros aprovou ainda a autorização da realização de despesa para o ano 2012 no âmbito do Ministério da Educação e Ciência, inerente à execução dos contratos celebrados com diversos editores internacionais relativos à aquisição dos conteúdos que são disponibilizados na biblioteca online conhecida por BION, um instrumento e uma ferramenta essencial de trabalho quer nas universidades, quer nas áreas de investigação. Por último, referir-vos que o Conselho de Ministros aprovou o processo e os termos para a venda do pavilhão Atlântico por negociação particular, procedendo-se a partir de agora à fase preliminar de recolha de intenções de aquisição junto de investidores. É uma decisão que não é nova, já tinha sido anunciada politicamente e que se insere numa das prioridades definidas no programa de Governo, que tem que ver com a reestruturação do setor empresarial do Estado. Passo a palavra ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego para vos apresentar a medida tomada hoje relativamente ao CREN, ao Quadro de Referência Estratégico Nacional. Muito obrigado. Muito boa tarde. No âmbito do Quadro de Referência Estratégico Nacional, o CREN, o Conselho de Ministros determinou a rescisão das decisões relativas à aprovação de operações há mais de 6 meses, sem execução física e financeira, e a reavaliação imediata dos programas, orientando a sua reprogramação para o crescimento, a competitividade e o emprego. O elevado nível de compromissos comporta a necessidade de corrigir a manutenção de elevados montantes afetos a projetos sem realização financeira. A rápida libertação destes recursos, com vista à sua realocação a outras finalidades, é uma medida indispensável no exercício da reprogramação estratégica do CREN, em preparação para o Governo, colocando-nos ao serviço da dinamização da economia, o que é especialmente relevante num contexto de escassez de recursos financeiros. Eu gostaria de referir que estas medidas vêm no âmbito e seguem o que se passou nos últimos meses, que foi, nomeadamente, logo em julho, a aprovação da reprogramação técnica, que foi depois negociada com a Comissão Europeia, reprogramação técnica que foi aprovada pela Comissão Europeia e que permitiu uma injeção de cerca de 610 milhões de euros na economia nacional, reprogramação técnica que seguiu também à nomeação dos novos gestores dos programas operacionais, aprovada em Conselho de Ministros há 2 semanas, e que agora damos mais um passo no sentido de avançar com a reprogramação estratégica do quadro de referência estratégico nacional. O CREN é fundamental para Portugal, é fundamental para a nossa economia, essencialmente porque não só neste momento de diminuição de liquidez, é uma fonte de liquidez, da própria liquidez, uma fonte de financiamento da economia nacional, mas é também essencial, não só para construir infraestruturas que são importantes para o país, mas principalmente para dinamizar a competitividade da economia nacional. É importante realçar que estas medidas e esta reprogramação estratégica já estava também prevista no Acordo de Concertação Social, um Acordo de Concertação Social que hoje, por exemplo, dará aso à primeira reunião com os parceiros sociais para vermos o seguimento e acompanharmos de perto a implementação desse acordo. Hoje mesmo também o Governo enviará aos parceiros sociais as decisões e as propostas que a Comissão Interministerial de Combate ao Desemprego Jovem
Portanto, essas conclusões irão ser enviadas aos parceiros sociais e, como eu disse, este novo passo na reprogramação estratégica do CREN é essencial para focarmos os fundos que nós temos ao nosso dispor para a competitividade da economia. Para a competitividade da economia e para o aumento da produtividade dos nossos recursos. Como é que vamos fazê-lo? Apostando na formação, apostando no ensino profissional, apostando no capital humano e apostando na competitividade das empresas, bem como na internacionalização da economia nacional. Portanto, mais uma vez, ao darmos mais este passo na reprogramação estratégica nacional, na reflexão interministerial e também que será partilhada com os outros setores da sociedade e com os parceiros sociais, é fundamental para conseguirmos levar a cabo e trazer e dar aso a uma economia cada vez mais saudável, virada para o crescimento e para o emprego. Muito obrigado. Que comentário faz aos números divulgados hoje sobre o desemprego em Portugal, que ultrapassa em 0,3 a meta definida pelo Ministro das Finanças até ao final do ano? O desemprego nesta altura situa-se nos 14,8%. O Ministro Vítor Gaspar tinha dito há 3 dias que até ao final do ano iria chegar aos 14,5%. Depois queria saber quanto é que espera o Governo libertar em termos de verba das operações que não são executadas há mais de 6 meses, verbas essas que, diz o Governo, são para outras finalidades, e se confirma que o CREN sai da tutela do Ministério da Economia, e se sim, que avaliação política é que se deve fazer dessa saída? Obrigado. Eu começo então pelos números de desemprego. Já referi várias vezes que os números de desemprego são muito preocupantes, e são preocupantes no sentido que tem havido uma tendência de crescimento nos últimos 10 anos em Portugal. É preciso de relembrar que a economia nacional tem estado em crise nos últimos 10 anos. A crise não começou em 2008. Nos últimos 10 anos vemos uma tendência crescente de desemprego e também de imigração, e é exatamente por isso que é fundamental levar a cabo e não ter receio de levar a cabo as reformas estruturais que nós estamos a implementar neste momento. Nós há muito tempo identificámos, bem antes de ir para o Governo, que o país tinha umas deficiências estruturais, precisávamos de levar a cabo uma série de reformas estruturais, quer ao nível da reestruturação do setor empresarial do Estado, quer ao nível da concorrência, quer ao nível dos licenciamentos, quer ao nível da legislação laboral, quer ao nível da justiça, e que era preciso implementar. E foi por isso que em pouco mais de 8 meses nós implementámos todas estas reformas. Eu gostaria de referir que o combate ao desemprego passa não só por eliminar estes obstáculos da economia nacional que têm impedido um maior crescimento, bem como nas políticas ativas de emprego. E é exatamente por isso que o Acordo de Concertação Social, que consagra muitíssimas das medidas de políticas ativas de emprego, no sentido de incentivar os desempregados de volta ao mercado de trabalho, bem como a formação destes mesmos desempregados. Este Acordo de Concertação Social é tão importante. E é também exatamente por isso que a Comissão Interministerial que tem estado a trabalhar neste sentido, as conclusões que serão hoje entregues aos parceiros sociais, são também determinantes para conseguirmos levar a cabo este combate ao desemprego. Deixa-me colocar outra pergunta relativamente ao desemprego. Quando o país ultrapassa em janeiro a meta fixada pelo Governo em 0,3, logo no início do ano, isso não significa que os portugueses podem esperar o pior até dezembro de 2012? Os portugueses podem esperar a determinação total deste Governo a combater este que é o maior flagelo social que nós temos atualmente. Nós entendemos que, por exemplo, enquanto tivermos um casal desempregado com filhos, é inaceitável. Enquanto tivermos famílias monoparentais com filhos, é inaceitável. Estamos a deixar as novas gerações para trás. E por isso mesmo, tudo faremos para garantir que isso não se passe. Num país como o nosso, não pode haver famílias nestas condições. Portanto, as políticas ativas de emprego que nós temos desenhado e que estão a entrar em efeito são fundamentais para dar a volta aos números de desemprego. Voltando às suas perguntas, perguntou-me também quantas verbas do CREN existe. Parte do levantamento já foi feito. Esse levantamento será também continuado. Exatamente o que estamos aqui a consagrar é que agora os gestores dos programas operacionais irão debater-se nos próximos e debruçar-se nas próximas semanas a fazer este levantamento para depois então podermos determinar que verbas estarão disponíveis. Em relação à sua última pergunta sobre a tutela do CREN, eu, se fosse sinceramente comentar notícias, especulações de jornais,
eu passaria a vida a fazer briefings e não me veem cá todos os dias. Mas confirma ou não que o CREN saiu da tutela do Ministério da Economia? Já disse, se eu fosse dar aso ou se eu fosse comentar especulações jornalísticas, eu estaria completamente sempre a dar entrevistas e sempre a fazer conferências de imprensa. Sr. Ministro, ainda em relação ao desemprego, eu pergunto-lhe se face a estes novos dados, e uma vez que a previsão era de 14,5% para 2012, se admitem rever esta previsão, se o Governo admite rever. Pode repetir, só favor. O Ministro das Finanças anunciou a previsão de 14,5% em 2012, mas face a estes novos dados, aos conhecidos, o Governo admite rever esta previsão. Repare, as previsões de desemprego e as previsões macroeconómicas são sempre sujeitas a um grau de incerteza. Porquê? Porque a economia não é certa e a evolução da economia não é certa porque há vários imponderáveis, inclusivamente e principalmente a evolução da economia dos nossos parceiros comerciais e dos nossos principais parceiros económicos. Ora, numa altura em que houve uma revisão em baixa do crescimento económico, esta revisão em baixa do crescimento económico deu aso exatamente às revisões e às previsões que foram hoje publicadas de uma revisão em alta do desemprego em toda a União Europeia. Este é um problema que afeta a União Europeia, é um problema que nós temos que endereçar e é importantíssimo que, mais uma vez, e isso também a Comissão Europeia tem estado a trabalhar nesse sentido, conjuntamente com os governos nacionais, combater o desemprego, e nomeadamente o desemprego jovem, que é epidémico em alguns países. Sr. Ministro, se me permite só porque vi aí alguma agitação, para que ficasse claro. A notícia vinda hoje no jornal não faz qualquer sentido, nem tem qualquer adesão à realidade. Do Jornal Público, em relação ao CREN, disse que havia uma parte da avaliação que já estava feita. Não sei se pode precisar qual é o montante que nessa primeira avaliação, que montante está em causa e quando é que serão libertados esses valores, diz-se aqui que é urgente. Gostava ainda que me precisasse, em relação ao Código Disciplinar da Administração Pública, que já existe, como é que as duas questões se articulam? Posso responder eu primeiro, Sr. Ministro? Em relação à questão da articulação dos códigos de conduta e de ética com os códigos disciplinares, como sabe, são matérias distintas. Os códigos de conduta e de ética têm que ver com as práticas, chamadas boas práticas de execução por parte dos serviços e dos funcionários dos serviços, que podem ou não dar aso a processos disciplinares, mas são coisas perfeitamente distintas. A matéria disciplinar, como sabe, de resto, é considerada matéria de, digamos assim, de natureza laboral, que é a matéria que tem que ser negociada com os parceiros, as organizações representativas dos trabalhadores em cada setor. Já os códigos de conduta não é matéria de natureza laboral. Agora, é evidente que, a partir do momento em que haja códigos de conduta, e é isso que se pretende com esta proposta, que passa a haver códigos de conduta em todos os serviços, em todas as áreas de estrutura das administrações públicas, desde a administração pública central, regional, local e também nos setores empresariais públicos, o que se pretende é, obviamente, que haja um conjunto de regras cuja violação pode vir a dar aso ou não, dependerá dos estatutos disciplinares que estão em vigor na lei, pode vir ou não a dar aso a processos disciplinares. Mas, portanto, são coisas, digamos, complementares, mas diferentes. Espero ter respondido à sua pergunta. Em relação aos montantes que me perguntou, mais uma vez, a ideia deste tipo de medida é exatamente para conseguirmos ter uma ideia global de quais são os montantes ao nosso dispor. Repare, uma reprogramação, muito trabalho já foi feito na reprogramação técnica do CREN, que nos permitiu não só baixar a contrapartida nacional, bem como eliminar alguns dos projetos que não estavam em execução, e neste momento estamos a fazer exatamente a segunda etapa, que é no âmbito da reprogramação estratégica e em preparação também para essa reprogramação estratégica. Não só existe uma decisão política dos vetores mais importantes para o país, nomeadamente ao nível do ensino profissional, da formação profissional, bem como medidas para reforçar o empreendedorismo e a inovação da nossa economia. Para além disso, o que é importante é também fechar gavetas, no fundo, e de processos que não estejam fechados e que não estejam executados, e neste momento para libertar esses recursos para a economia o mais depressa possível, não é?
quando é que conta ter essas verbas disponíveis para serem injetadas na economia? Nós contamos fazer esse levantamento nas próximas 3, 4 semanas, mas é o levantamento. Obviamente, depois sabe que o que é preciso é submeter, depois da reprogramação estratégica estar feita, é preciso submeter esta reprogramação estratégica a Bruxelas e depois existe o processo de diálogo que, obviamente, culminará com essa reprogramação estratégica. Ana Catarina Santos, da Rádio TSF. Queria perguntar, a propósito desta questão dos novos tribunais, se são, esta proposta se vem ao abrigo, eu sei que foi negociado e assinado no memorando de entendimento, mas se está incluído na alteração do mapa judiciário, primeira pergunta. Segunda pergunta, que meios vão estar afetos a estes novos tribunais, se vão ser deslocados de outros tribunais ou se vai ser reforçado o quadro de magistrados, procuradores, magistrados judiciais, procuradores e funcionários, e se, sendo tribunais de competência especializada, se essas pessoas que vão trabalhar nestes tribunais vão ter especialização nesta área, que é uma velha reivindicação. Muito obrigado. Em primeiro lugar, a sua primeira pergunta tem que ver com a integração disto ou não no âmbito do mapa judiciário. Estes tribunais trata-se de tribunais centrais. Atualmente as matérias, por exemplo, as matérias relativas à concorrência são tratadas nos tribunais de comércio, que existe mais do que um no país. E, portanto, agora o que se vai fazer é concentrar, no caso do tribunal relativo às matérias da concorrência, a regulação e supervisão, o tribunal ficará situado em Santarém. De resto, de acordo com um protocolo que já vinha de trás e que estava celebrado entre o Estado, entre o Governo e o Ministério da Justiça e a Câmara Municipal de Santarém. O Tribunal relativo à propriedade intelectual vai ficar em Lisboa. Tratam-se de tribunais centrais que naturalmente exigirão quer uma concentração de meios, quer uma formação, uma especialização própria para estas áreas. Mas para lhe dar detalhes de números exatos, esses números exatos eu pedia-lhe que depois contactasse o Ministério da Justiça, porque a deliberação hoje do Conselho de Ministros tem que ver com a aprovação da criação destes novos tribunais e da sua localização. A operacionalização de toda a instalação destes tribunais e os mecanismos que isso vai comportar, eu confirmo que vai comportar concentração de meios e especialização adequada, como é evidente, à criação, porque é esse exatamente o objetivo da criação destes tribunais. Estas matérias deixam de ser tratadas em tribunais de comércio ou em tribunais cíveis e passam a ser tratadas nestes tribunais que são, naturalmente, tribunais especializados e que têm jurisdição sobre o país inteiro. Sim. Joana Benar da Costa, Renascença. Queria saber se o Governo discutiu a situação de seca que está a atravessar o país e que se agrava a passos largos. Também se discutiu as consequências que pode ter do ponto de vista económico. Pela minha parte, não sei se o Sr. Ministro depois quererá acrescentar, queria só dizer que é evidente que o Governo tem vindo a acompanhar com a natural preocupação que é comum a todos os portugueses, não é? Ninguém se sente confortável com a situação climática que estamos a viver nas últimas semanas, nos últimos meses, eu diria, mas de facto não foi um assunto hoje tratado no Conselho de Ministros. Relativamente à segunda parte da sua pergunta, não sei se o Sr. Ministro, relativamente aos impactos económicos, não sei se o Sr. Ministro quer acrescentar alguma coisa. Afetará certamente a agricultura e afeta certamente a produção elétrica, não é? Portanto, esses são os grandes impactos. Obviamente, neste momento, todos nós esperamos que chova, mas obviamente está fora do nosso controle a questão da chuva. Mas pronto, obviamente, a nível dos impactos económicos, nós acompanhamos com preocupação a situação e esperamos que se resolva o mais brevemente possível. Antena 1, eu pegava nessa deixa da produção elétrica. O Governo já tem alguma estimativa dos prejuízos em termos de importação de energia por causa da fraca produção hidroelétrica? E gostava também, no âmbito da seca, tendo em conta essa sua tutela dos fundos CREN, tendo em conta que já foi anunciado que Portugal vai recorrer aos fundos CREN para enfrentar esta situação de seca, pedindo a antecipação desses fundos de dezembro para outubro.
é possível negociar de alguma maneira alguma condição de exceção, tendo em conta a situação de crise e de seca, para que se possa antecipar ainda mais a chegada desses fundos comunitários? E gostava de saber se há alguma estimativa de quanto é que poderemos ter de apoios comunitários para enfrentar essa situação. Obrigada. Gostaria de referir que essa questão, portanto, era importante que a fizesse a Sra. Ministra da Agricultura, porque essa parte dos fundos não pertence ao CREN, pertence aos fundos agrícolas, não é? E, portanto, se não se importar, dirigir essa questão à Sra. Ministra. Em relação à energia, nós obviamente estamos a acompanhar a situação e estamos a estimar os impactos. Neste momento, como ainda está, é uma situação que estamos, como eu disse, a acompanhar. Os impactos não estão totalmente avaliados, a nível dos milhões de euros, se quiser, que se ponha nesses termos, mas, portanto, obviamente, assim que os impactos sejam avaliados, serão os senhores e senhoras jornalistas serão os primeiros a saber, certamente. Marta Rangel, em direto para o Económico TV, gostaria de saber quais é que são as medidas que estão a equacionar para combater o desemprego jovem, que já atinge os 35%, e se já hoje vão ser apresentadas em Bruxelas. Já agora também se confirma que Portugal está a negociar linhas de crédito com o Banco Europeu de Investimento para apoiar as PME. E já agora também no que diz respeito à energia, uma das ideias que constava no memorando de entendimento com a Troika era o Estado poder renegociar contratos com as empresas de energia para reduzir custos. Se essas renegociações já estão em curso? Portanto, a sua primeira pergunta era sobre o desemprego jovem. Muitas das medidas de combate ao desemprego jovem estão já no terreno, nomeadamente através da Estímulo 2012, que passa, no fundo, para dar um incentivo às empresas para contratarem desempregados de média e longa duração, permitindo que estes desempregados sejam formados dentro das próprias empresas. A Comissão Interministerial de combate ao desemprego jovem, que irá exatamente transmitir as suas comunicações e conclusões à Comissão Europeia, que hoje entregará também o documento aos parceiros sociais para eles se pronunciarem, inclui várias medidas, quer ao nível do empreendedorismo, quer ao nível de criação do próprio emprego, quer ao nível de reforço dos incentivos para as empresas contratarem os desempregados jovens. No fundo, mais uma vez, a ideia principal é incentivar um regresso ao trabalho o mais rapidamente possível, aumentando a formação destes jovens ou dos trabalhadores desempregados. É muito importante apostar na formação, porque nós sabemos que Portugal, apesar de ter havido uma grande melhoria nas últimas décadas ao nível da educação e da formação, ainda somos algo deficitários ao nível de recursos qualificados, e por isso mesmo, numa altura em que estamos em crise, em que temos um grande desemprego, as medidas de combate ao desemprego têm que passar claramente pela formação, assim como passarão certamente por um reforço do ensino profissional, que é importantíssimo para termos recursos mais produtivos. Perguntou também sobre a linha B, não foi? Para negociar a linha B para apoiar as PMEs. Sim, isso é verdade que está, portanto, é a intenção do Governo, como já foi anunciado várias vezes, e que está a ser acompanhado. Obviamente é uma questão que esperamos poder dar notícias. Não vou comentar, está bem? Não vou comentar essa questão. Em relação sobre a questão da energia, a renegociação dos contratos. Portanto, a renegociação dos contratos e a questão da energia é uma questão que nós temos vindo a acompanhar já há algum tempo. Já tem havido bastantes contactos com os diversos players do setor e os contactos continuarão. Uma questão em relação à introdução de portagens na escute. A Câmara Municipal de Aveiro apresentou queixa. Na sequência desta queixa, Bruxelas ameaça Portugal com processo. Eu pergunto se o Governo neste momento já foi notificado pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu gostaria de referir que a questão das escutas, mais uma vez, é importante perceber porque é que as portagens foram introduzidas nestas vias. Se nada fosse feito, no ano 2030, as estradas de Portugal teriam um passivo superior aos 30 mil milhões de euros. Com a reintrodução de portagens, obviamente numa altura de grande problema de financiamento da economia nacional,
Quando estamos a falar em parcerias público-privadas e em contratos que oneram em excesso o nosso Estado, numa altura de grande restrição, é importante criar os mecanismos para diminuir esses encargos para o Estado. E foi por isso mesmo, e na lógica do utilizador-pagador, que houve reintrodução de portagens nas ex-SCUT. Para nós é importantíssimo assegurar o equilíbrio financeiro das Estradas de Portugal, bem como assegurar que o princípio do utilizador-pagador é cumprido. E, portanto, em relação à queixa da Câmara de Aveiro, obviamente a Câmara de Aveiro está no seu direito, mas para nós é importante perceber porque é que as decisões foram tomadas e porque é que não havia alternativa. E não teme que Bruxelas venha dar razão, neste caso, à Câmara Municipal de Aveiro? Repare, eu penso que é importante referir que Bruxelas certamente será sensível ao nosso argumento económico e ao argumento do princípio do utilizador-pagador. E fico-me por aqui a nível de comentários. Se não tem mais questões relativas ao Conselho de hoje, eu ainda há ali atrás. Esta é do Conselho de hoje. Em relação ao pavilhão Atlântico, o Governo vai avançar com a recolha de intenções de aquisição, é o que aqui está escrito no comunicado. Isto é para avaliar se há de facto interesse no mercado e põe a possibilidade de não avançar com essa venda se não houver um interesse razoável em termos de preço de mercado, digamos assim, para o pavilhão. E gostava também de saber, em relação ao pavilhão de Portugal, também se existe já alguma intenção do que é que poderá acontecer. Obrigado pelas suas questões. Em primeiro lugar, esclarecer-lhe o seguinte: esta alienação não se trata propriamente de... É um processo de venda de participações, porque, como sabe, o Estado tem participações na Parque Expo, que é, por sua vez, detentora da empresa, a empresa Atlântico, que gera o pavilhão Atlântico. E, portanto, o que está aqui em causa é uma alienação do pavilhão em conjunto com as ações, o capital dessa empresa. Portanto, as participações que o Estado detém nessa empresa. Trata-se de uma medida anunciada, como sabe, e já pela Sra. Ministra da Agricultura, que tem tutela desta área, já há uns tempos. O que o Conselho de Ministros hoje avalizou foi o processo e os termos como o processo vai decorrer. E o processo vai decorrer através de contactos, negociação direta com os investidores interessados, para depois, de acordo com critérios que hoje ficaram definidos na própria resolução do Conselho de Ministros, os tais termos em que a venda se deve processar, será tomada uma decisão. A única coisa que eu lhe posso dizer relativamente a montantes, como calculo, não tenho nenhuma informação, nem o Conselho tem neste momento ainda nenhuma informação, digamos, firme sobre o assunto. A negociação irá decorrer por parte das entidades próprias da tutela junto dos potenciais interessados. O que eu lhe posso dizer é que, obviamente, e a última sua questão, naturalmente que na resolução do Conselho de Ministros o Governo determinou que o Estado se reserva ao direito, no final dessa negociação, se porventura entender que não há nenhuma proposta que satisfaça os interesses públicos, de não ir para a frente com a venda. E, portanto, isso, como é habitual em todas as operações deste tipo, sejam operações de privatização, sejam operações, digamos, de alienação de participações, como é este o caso, esse é um princípio de salvaguarda do interesse público que está sempre presente em todas elas. E, portanto, isso também ficou hoje a ser assente na decisão do Conselho de Ministros. Se não há mais nenhuma pergunta, muito obrigado.